Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão de oração, período simples, período composto e oração coordenada, certo? Então, oração, nós sabemos que é aquela frase que tem verbo. Então, eu preciso saber o que é um verbo para eu identificar se é uma oração ou simplesmente uma frase comum. Então, quando eu falo pare, pare é uma oração, porque vem a palavra pare é um verbo que indica uma ação. O período simples vai apresentar uma única oração. Então, quando eu falo para a pessoa fique parado, eu tenho aí um período simples, porque eu tenho uma única oração. O período composto vai apresentar duas ou mais orações. Então, quando eu trago o exemplo, quando suas queixas soam bonitinhas, você não conquista muita solidariedade, tá? Então, aí eu tenho o verbo soar, tá? E o verbo conquistar. Então eu tenho duas orações, então eu tenho dois períodos, eu tenho um período composto, certo? E aí nós vamos fazer a revisão agora da oração coordenada. A oração coordenada é uma oração independente. Então eu posso ter um período, né, um trecho lá, um texto grande, longo, mas eu vou ter períodos que vão ser independentes, eles têm um sentido completo dentro deles, ok? Então, eles vão apenas combinar o sentido e fazer um texto acontecer, certo? Dentro da oração coordenada, existem dois tipos. A oração coordenada assindética, que é aquela que não apresenta conjunção. Ela somente separa as suas orações pela vírgula ou ponto e vírgula. E a oração coordenada sindética, que tem as suas subdivisões. Então, dentro da oração coordenada sindética, nós temos a oração coordenada sindética aditiva, que ela vai trazer a ideia de soma, de adição, de acrescentar algo àquela primeira oração. Então eu terei uma oração inicial e a segunda oração vai acrescentar uma informação à oração primeira. Então, limpe os pés e lave as mãos. Então, além de limpar os pés, eu preciso também lavar as mãos. Então, eu acrescentei uma oração a mais, aí, uma informação a mais à primeira oração. Ainda dentro da oração coordenada sindética, eu tenho a oração alternativa. A alternativa vai trazer a ideia de alternância, né, de escolha, de exclusão. Então, quando eu escolho um, automaticamente eu vou excluir o outro, vou deixar de lado a outra parte. Você quer ir ou ficar em casa? Então eu tenho uma escolha para fazer. Se for, eu não vou ficar em casa. Se eu ficar em casa, eu não vou. Então eu tenho essa ideia de alternância. A outra é a sindética, né? Sindética adversativa, que vai trazer a ideia de oposição. Então aqui, igual, oposição. Então ideia contrária. Ele é um gato, mas fala problema. Complicado, né? Aí, sem entrar no mérito da questão de outras dificuldades, possíveis dificuldades, a gente pode pensar que é uma dificuldade ou um problema, tá? Ele não conseguir pronunciar a palavra corretamente. Então, apesar dele ser lindo, dele ser um gato, ele tem essa dificuldade gramatical, certo? Sem ficar entrando em mérito de questões, de outros problemas que a pessoa possa ter. É só um exemplo de frase, certo? Outro exemplo é a conclusiva, é a oração coordenada sindética conclusiva, que vai trazer a ideia de conclusão, tá? De um pensamento que vai completar uma ideia que foi trazida na primeira oração. Então eu costumo utilizar que penso
logo sou solteira. Então, a minha primeira ideia é o quê? Eu penso tanto que a lógica disso é que eu sou solteira. Então, eu vou utilizar conjunção. Então, as orações coordenadas sindéticas, elas são separadas ou unidas, né, por uma conjunção. E essas conjunções vão dizer se elas são aditivas, se elas são alternativas, se elas são adversativas, se elas são conclusivas, e a última aqui, se elas são explicativas, tá? Então, uma oração coordenada explicativa é aquela que vai trazer a ideia de explicação. Gosto de sua companhia porque você é legal, tá? Então, eu estou explicando por que gosta da companhia. Então, esses são os tipos de orações coordenadas. É isso. Qualquer dúvida é só comentar. Até mais!